tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 31 de dezembro de 2010, sexta-feira. É o último dia do ano, é o dia do Réveillon. O verbete é 1795, 4 páginas, 38 elogios e 17 máximos. Recomendo ver o detalhismo, que tem 11 máximos. O tema do verbete, núcleo de inteligência. A especialidade do verbete, discernimentologia. Definição. O núcleo de inteligência é a pessoa, local, ambiente, incubadora ou holopensene, naturalmente capaz de atuar de modo criativo, catalítico e dinamizador da racionalidade tarística, da tares. A residência como núcleo de inteligência. A instituição conscienciocêntrica como núcleo de inteligência incubadora da evolução consciencial. A base intrafísica do conscienciólogo, do tenepsista e do projetor consciente como sendo o núcleo de inteligência. A ofiex pessoal como sendo o paranúcleo de inteligência do ofiexista. Na argumentologia tem a taxologia. 8 categorias de núcleos de inteligência evolutiva existentes e funcionais para o conscienciólogo ou consciencióloga dinamizar a autoevolução. Agora, destacamos 5 verbetes entre os 15 da remissiologia. Ato mental somático, avanço mental somático, holopensene criativo, inteligência evolutiva e residência proexogênica. Frase enfática. O núcleo de inteligência catalisa e dinamiza a execução da programação existencial a partir da criação das mega iniciativas evolutivas, pessoais ou grupais, mais prioritárias e avançadas. Você já criou o núcleo pessoal de inteligência? Ou participa de algum núcleo grupal de inteligência? Pergunta. Quais são as iniciativas pessoais essenciais para a criação do núcleo de inteligência holopensene pessoal catalítico, assistencial e mental somático? A tenepse e a otimização dos atributos mentais somáticos seriam caminhos para se alcançar essa meta? E como posso tornar minha residência um núcleo de inteligência? Olha, tudo isso que você perguntou, você tem que dominar o estado vibracional. A partir disso, você trabalha com a energia nos outros setores e também os vários níveis de potencialização da energia consciencial. Então, com a energia consciencial, qualquer um chega nesse processo e até depois disso obtém também a OFIEX, você não falou aqui. Agora, a sua residência, o processo é limpar tudo. Primeiro tira os bagulhos energéticos que tem e depois coloca a sua energia positiva em todos os cômodos. Tenho uma preocupação com relação ao meu primo que é policial. Ele não toca no assunto do que faz, mas sei que já matou para não ser morto, uma vez que trabalha infiltrado no meio do tráfico. Como fica a situação de uma pessoa que tem este trabalho? Quando dessomar, terá de algum modo de viver com essas consciências que possa ter matado em função da profissão que escolheu? É o mais óbvio, né? Mas os afins se atraem. Gostaria de saber se tem algo que possa fazer para ajudar o meu pai. Ele hoje é aposentado, olha, é outra pessoa, viu? Ali é uma mulher, aqui é outra. Ele hoje é aposentado, mas foi um delegado de polícia civil aqui em Minas Gerais. Sei que ele matou mais de 100 pessoas. Nunca tinha parado para pensar nisso até conhecer a conscienciologia. Teria algo que eu pudesse fazer para ajudar o meu pai? Quando ele dessomar, irá para a baratosfera, como ele fica perante essas pessoas que ele matou? Tenho tido pesadelos, pois não penso em outra coisa devido ao passado dele. Pode me dar um conselho? Olha aqui, o melhor que você faz é o seguinte, você não matou ninguém, né? Coloca energia positiva em cima do caso e vai em frente, o que vai fazer? Eu quero só lembrar que o meu avô, pai da minha mãe, viveu 95 anos. Ele estava com Alzheimer quando ele morreu. Agora, era uma pessoa boníssima,
mas a cabeça dele era curta. Todo mundo achava que ele era muito assim, dedicado ao que ele fazia, era muito honesto e muito equilibrado dentro da pouca inteligência que ele mostrava. Mas agora o que se passa? Quando ele morreu, ele tinha vários chumbos do corpo que eles não tiraram. Aquilo era muito atrasado, ele foi delegado durante muito tempo. Agora, logo que ele morreu, eu tentei ver se via meu avô. Eu demorei 22 anos. E o Talmal depois chegou para mim e falou assim, hoje você vai ver uma pessoa que você está procurando há muito tempo. Então fui ver o meu avô. Agora eu resgatei o meu avô que estava na baratosfera. E outra coisa, ele estava igualzinho do jeito que ele morreu. O bigode dele, que era assim, igual ao meu, só que tem que ir muito espetado, sabe? Era duro. Estava tudo certinho do jeito que ele morreu. A personalidade não mudou nada, estava tudo igual como se ele tivesse morrido daquele jeito. E outra coisa, com a demência. Ele não estava consciente. Agora, são só 22 anos, né? Depois disso ele melhorou. A gente assistiu. Agora, eu tentei ver se fazia. Outra coisa, eu tive que tirá-lo do ambiente, que estava tudo negativo. Ele estava envolvido com quem? Eu não sei se ele matou gente, quantos foram. De qualquer maneira, tinha bala no corpo, todo jeito, chumbo. E ninguém sabe ao todo, porque ele não falava essas coisas. Agora, ele era assim muito primitivo em matéria de agudez, de inteligência, de prioridade das coisas. Agora, veja, ele era assistido por uma guia cega que era Maria Cândida. Ele tinha efeito físico, junto com ela, com a situação toda. Eu via esses fatos. Então, você veja bem, ser sensitivo para psíquico, ter muita ectoplasmia não quer dizer nada. Outras coisas que eu já vi por outro lado. Pessoa que já teve orgasmo com as coisas todas não quer dizer nada. Ela pode ficar toda perturbada depois. Isso não quer dizer nada. Pessoa que sai do corpo, que viu uma opção de coisa, um monte de fenômeno, também não quer dizer nada. Ela pode ter problema depois. O processo é a ficha, é o conjunto do problema. De modo que isso tudo aí a gente tem que ponderar bem para saber esse caso do núcleo de inteligência. Professor, e a Maria Cândida? Porque depois... Pois é, esse que eu estou falando, a Maria Cândida. Mas o seu avô... Ela melhorou, ela não conseguiu fazer nada. Quem foi lá fui eu. Aí, a hora que eu contei o caso, os caras falaram assim, você é superior a Maria Cândida? Eu falei assim, eu acho que sim. E eu reconheço que eu sou. Por quê? Ela era uma guia cega, né? Eu não era. Aqui, o nosso amigo podia ser tudo, menos guia cego. Sabe quem eu estou falando? Delineador? Talmal? Não. O Zé, filho. O Zé podia ser tudo, menos guia cego. Ele não era guia cego. Eu sei por causa das minhas lembranças, toda a época do Swendemore, que a gente fazendo assistência, muito antes de espiritismo, Allan Kardec. Então, veja, Maria Cândida. Eu mesmo recebi mensagem dela, minha tia recebeu, tudo, mensagem dela há muito tempo, mas ela era tipo guia cego, muito fraquinha ainda. Agora, ela não tentou, por exemplo, por 22 anos. Meu avô estava na baratosfera, e os caras prenderam lá. Tinha 2 homens, extrafisicamente, 2 consciências com visual de homem. Foi esse que eu tive que esperar, deixei eles passar, depois entrei lá e tirei meu avô. Depois veio o Talmal com a turma toda, o enumerador, e encaminharam o meu avô. 22 anos depois, eu fiquei, aquilo foi um choque para mim. Eu nunca esperava aquilo. Outra coisa, eu gostava muito do meu avô. Dos netos dele, talvez tenha sido eu que tive mais contato direto por causa da minha idade, no período que eu estava lúcido. Então eu passava fim de semana com ele, a minha mãe mesmo falava para ele lá, para atender, porque ele vivia sozinho, antes de ele ficar muito alterado. Agora depois não, tiver que criar dentro de casa, tudo, não pôde ficar mais sozinho, ele já não cozinhava mais do jeito que era, não ia fazer lá as taiobas, aquele negócio todo que ele gostava, entende? A comida dele até que era muito boa, a comida caseira. Ele tinha uma série de coisas positivas. Uma outra coisa, ele bancou o juiz de paz, ele fez casamento de contrato.
Ao todo foram, parece que 82 ao todo. Eu ajudei um monte desses. Em folha de papel, uma asfaltada, eu que escrevia, porque eu tinha letra boa. Entende? Então eu que fazia o contrato. O contrato era assim, fulano, com todos os dados, aquele negócio todo, faz um contrato de casamento durante 5 anos, está entendendo? Com direito à renovação. É um negócio tudo, mas com muito detalhe. Eu fiz vários desses casamentos para ele lá. Vários, sabe? Mas fala aí, o que você queria mais? Eu queria saber como é que foi o encaminhamento da Maria Cândida. Porque ela fez. Não, a Maria Cândida já estava encaminhada. Já? Mas ela não conseguiu. Eles não. Por exemplo, isso foi uma das implicâncias que eu tive na ocasião. Eu perguntei para ele, vem cá, por que vocês não levaram a Maria Cândida para tirá-la? Ela, agora veja, vieram em cima de mim, que eu sou um homem, quer dizer, com sim, e a consciência foi descartada. Então eu falei assim, eu sou muito superior a Maria Cândida. Aí o enumerador falou, o que você está esperando? É lógico. Então o problema de lucidez é um caso terrível nisso tudo aí. Maria Cândida, então, é guia cego. O Zé não era guia cego. Isso aí é a maior prova do processo. Mas eu tinha um monte desse, por causa do processo anterior. Eu lembro, né? E outra coisa, eu tive muito contato, mesmo nessa vida, lá no Pandeiro, com um monte de gente que conhecia o Zé. Entendeu? Lá no Pandeiro, o meu cartaz maior era por causa do Zé. Por isso que vinha o povo para me ajudar, entendeu? Outra coisa, de vez em quando tinha uma multidão lá. Agora, essa multidão você não fica esperando que vinha me ajudar. É gente que está se preparando, igual essa turma aí. Então, está querendo tirar partido da história, tirar proveito do negócio. Para ver o que faz, do jeito que eles vêm aqui. Você não fica pensando que a maioria desses tem capacidade para estar ajudando a gente. Muitos de vocês são muito superiores à maioria desse povo que chega aqui. Vocês já estão aqui, já estão fazendo sua proex, estão conscientes do que fazem. Quer dizer, estão um passo à frente deles, depois do curso intensivo. Entende como é que é? Então, agora, não adianta nada eu falar isso. Isso tudo é hipótese teórica. Na prática, é só o saldo da ficha. E às vezes eu falo isso, uma pessoa que está aí, está muito pior do que o outro. Depende do que é. Tem que examinar, passar, pentear com pente fino para ver o detalhe, né? Para ver como é que fica. Tem lógica isso para você, Érico? Tem? Agora, é duro. O caso do meu avô me deixou chumbado durante alguns dias. Eu pensando aquilo, preocupado com ele. Aí eu comecei a pensar em todo mundo que eu conheci, mais ou menos do mesmo nível da época. Assim, nossa, os amparadores vão ter trabalho demais. Você está entendendo? Eu pensei demais nisso. Porque não faz muito tempo, você está entendendo? 22 anos depois que ele morreu, é muito tempo, gente. Se você for pensar. Agora, veja, eu estava usando as mesmas técnicas minhas. Uma pessoa dessomou. Eu gostava dela, devia muitos favores. Né? Ela me instruiu na opção de coisas. Dessoma, você quer ajudar. O meu avô foi uma exceção, porque a gente estava tudo junto, uma intimidade, aquele negócio todo. Ele me tratava como se eu fosse o maior do mundo, gostava demais de mim, devido ao processo de eu ter boa letra, de ler bem, de conhecer as coisas, de ter esse negócio todo. E foi um choque, você está entendendo? Aí eu começava a pensar, e o fulano? E a fulana? Então, muitos dos meus ídolos todos, eles definharam na hora. Você está entendendo como é que é? Os ídolos, os ícones. Os exemplos. Ele, quando você foi resgatá-lo, ele não teve nenhum reto assim, de lucidez. Como é que é? Não entendi. Quando você foi resgatá-lo, ele não tinha nenhum nível de lucidez que ele pudesse fazer esse rapaz. A chapa foi um custo, eu julgando energia nele, aí eu vi que o melhor era tirá-lo de lá para conversar fora. Foi o que eu fiz, que o ambiente não permitia. A hora que eu tirei, para desafogar, eu comecei a jogar energia nele, aí os amparadores chegaram, já fora,
Até ele ver, falou assim, vovô, sou eu. Falei meu apelido e tal. Sou eu, ó, fulano. Entende? Outra coisa, apareci como criança para ele, do jeito que ele me conheceu. Senão não adiantava nada. E outra coisa, como criança, você sabe, é fácil. É o problema da sedução, a sedução infantil. Então, eu já apareci como criança com um monte de gente. Tem mais uma coisa. Quando a gente vê, assim, por exemplo, umas consciências assim, com muita fissura, com muito furo no psicossoma, assim, quase que com uns farrapos, né, de psicossoma, mesmo quando dá para conversar, quando dá para dialogar alguma coisa assim, ainda é um nível que a pessoa logo volta para aquele estado. Volta, porque às vezes ela está parapsicótica, né? Isso aí não recupera fácil. Então, o jeito de encaminhar Tem que encaminhar, e outra coisa, tem lugares com atendente especializado melhor que a gente para ajudar. É isso que eu estava pensando assim. Isso que é o bacana. Existe lugar que é muito melhor do que a minha tenente. Você está entendendo? É que eu fico pensando assim. Mas é que tem uns que são melhores a tratar com a gente. Por isso que tem o FIEX. Porque tudo depende da empatia. O rapport. Tipo, aquele rapaz ontem que veio aqui e participou da mega euforização. Fazer rapport com o padrão dele permite assistência. Você quer que eu te fale? Ele não tem, não. Pares, né? Ele não está, não. Eu não Você quer que eu te fale? Foi uma mulher que trouxe o rapaz. A hora que começou, a mulher chegou perto e começou a canalizar as coisas para ver se melhorar, para dar um impacto nele. Então a mulher, esse é físico, está ajudando. Ela que encaminhou, deu algum jeito. E outra coisa, deve ter sido ela que influiu aí também para sair o rapaz como sorteado na história. Hein? Como é que é? Ela parecia ser mulata. Parecia mulata de Sargentelli, muito bonita. Sabe, mas é mulata de Sargentelli. Você tem uma ideia? Aquelas mulatas carioca fora de série. Mas assim, bem tranquila e tal. Outra coisa, está aqui, ó. A energia dela. Essa energia mudou toda na hora, a energia dela. Ela sabe. Aí vê que ela foi xamã, quer dizer, xamão. Xamão. Quando fala xamã, a gente não sabe se é homem ou se é mulher. Estou falando homem. Ela deve ter sido xamão. Entendeu? Está na cara. Com essa facilidade de energia. Ontem foi a mesma coisa. Entendeu? Agora, gente, o problema interessante nisso tudo é o micrótomo. É a gente passar o pente fino nessas coisas todas para ver como são as expressões dos fenômenos parapsíquicos. Isso varia demais. Vocês estão vendo aqui, o enumerador me falou, olha, é bom você fazer essa mega euforização por uns tempos. Vamos ver até quando. Por quê? Devido aos processos de dar, com o passar do tempo, uma visão mais panorâmica para a turma. Aí ele falou, a sua equipe, entender os processos de parapsiquismo. Vocês estão entendendo? Quantos casos já ocorreram? Nós não estamos registrando nada disso. Mas nós temos que lembrar o seguinte, quando sair o dividir com isso, a gente pode estudar. Então vocês vão ver, por exemplo, esse caso desse rapaz. É que tem muita coisa que eu não falo no dia, porque a pessoa está aí no quente, a gente não pode falar isso. Se eu estivesse aqui também, eu teria que me reprimir um pouco para não falar. Agora vamos supor, você vai falar assim, mas amanhã ele vai ter isso. É outro caso. É amanhã, em outras condições. Se ele vai pesquisar, já é outra coisa. Agora, Valdo, eu sei que ele viveu 9 anos na Itália, recentemente, e agora e parece que vai voltar para a Itália. Agora, você viu que uma característica dele é as tatuagens. Todo lado. E tinha eu não cheguei a ver agora, todas, mas tem um monte. Você falou do processo xamã, ou da mulata, ele tinha um colar que era ou indígena ou africano, que ele estava usando também. Agora, essa senhora, a meu ver, ela foi xamã. Antes. Então é isso.
Uma outra coisa, ela ser assim mulata, ela deve ter vivido como mulata a última vida, possivelmente. Então, teve origem em processo africano. Alguma coisa nesse sentido. Agora, você sabe, eu estou esperando aí um parente meu, pode ser também nesse povo, né? É igual você. Tem uma irmã que ama animais. Na casa dela tem 4 cachorros que ela pegou na rua e os cria. Ela tem uma vizinha que tem um cachorro, mas insiste em andar com o mesmo sem coleira. Ele já escapou várias vezes de ser atropelado. Minha irmã já falou com a dona dele para tomar cuidado e não sair com o cachorro sem coleira. Mas não adianta. Ontem ela salvou novamente o cachorro de ser atropelado. Ela fica muito chateada com essa situação. O que posso fazer para ajudá-la e a essa vizinha que insiste nessa conduta perigosa? Primeira coisa, arranje uma coleira belíssima que a mulher vai ter orgulho de colocar no cachorro e andar com ele. Eu já fiz isso, deu certo uma vez. Foi lá, já em Uberaba. Agora tem que arranjar uma coleira dessas que nem a dona não tem um colar tão bonito. Senão não adianta. Foi o que eu fiz. Deu certo. Vocês estão entendendo o jogo psicológico feminino aí na história? É uma saída. Há um jeito. Valdo, você falou no começo da tertúlia sobre a ficha evolutiva, né? Falou assim, não adianta ter parapsiquismo, não adianta ter ectoplasmia, o que interessa é a ficha. Você poderia esclarecer mais esse conceito de ficha evolutiva? Como é que ele funciona? Como é que a gente pode identificar? O problema todo não é que funciona. O problema é ver qual é o acervo de manifestações, de atos, de fatos, de vivências da pessoa. Você não sabe. A gente nunca sabe como é que é. Ele matou gente, no caso aí do processo de delegado. Ele matou gente, ele teve culpa no cartório, ele fez coisa excessiva. Outra coisa, a maioria deles fizeram assistência. Delegado é um cara que faz assistência, querendo ou não, igual médico. Mas ele também tem oportunidades de fazer estripulia, ilicitudes, coisas marginais. Então, isso aí, o acervo disso, conjunto dessa realidade, é que vai dar o saldo. Mas se eu quiser hoje avaliar, fazer uma avaliação, uma reflexão da minha ficha evolutiva... tem que ver todas as vidas anteriores, o que sobrou? É o saldo. O que deu? O que é que, no fim da história, espremeu? O que apurou? É apuração. Apurou o quê? Sim, mas para quem não tem retrocognição, Valdo, como é que faz? Espera quando dessomar. O que você acha? Vai. Tem um amigo que está muito interessado na Conscienciologia e me faz muitas perguntas. Eu me interesso pelo assunto porque sempre tive projeção lúcida. Percebo que meu amigo tem ideias inatas e ficamos horas conversando sobre o assunto. Porém, ele empaca na hora que eu vou falar de projeção. Ele tem narcolepsia, distúrbio do sono, está medicado, leva uma vida normal, mas pensa que ele tem medo de vidas alucinações que essa doença já lhe causou. Como não confundir alucinações de narcolepsia e projeção lúcida? Não, narcolepsia tem sempre processo patológico. A projeção lúcida, propriamente dita, ela é sadia. Agora, o melhor é ele não mexer com a projeção, se ele tem receio. Não toca nesse assunto com ele. Fala de outros temas. Fala do CPC. Perdão. Fala do CPC. O Código Pessoal de Cosmoética. É uma boa. Há aproximadamente uma semana, não consigo sentir minhas energias como antes. Quando parecia que faltava pouco para instalar o EV. Agora tenho a sensação de que algo está bloqueado, mas não consigo identificar o que é. Circula a energia, tento instalar o EV com a máxima vontade, em pé no meu quarto, começo as mioclonias, minhas pernas parecem se contrair o tempo todo e sinto alguns balanços no quadril. Após deitar e circular as energias em torno de 15 a 20 minutos, não tenho conseguido acelerar, mas tenho a sensação de que está realmente passando por todo o meu corpo como antes. O que poderia ser isso? É bloqueio energético? Tem que insistir? É assédio? Falta de vontade? Não. O que tem com você aí é mioclonia. E essa aí é braba. Isso aí vem do seu processo que deve ter mexendo com a paragenética.
é problema da sua vida anterior. Agora, muita gente tem assim. Eu já conheci gente que, para dominar o estado vibracional, demorou 3 anos de vida mioclonia. De modo que você, vê se você consegue isso em menos de 3 anos. Faz força. Agora, tem que insistir no processo. Outra coisa, às vezes não tem assédio nenhum nisso, não. É a pessoa mesmo com o processo paragenético dela. De modo que vamos trabalhar com o processo, é um novo corpo que você tem, se de ver como é que é isso. Aí, ó, teria que examinar a idade dele, como é que é, para ver outros detalhes, né? Passar o pente fino. Agora, ó, a hora que eu estou falando isso para você aí, ô Laura, eu não estou brincando com a história, não, nem estou te chateando, não. Mas veja, tem que esperar mesmo, a maioria tem que esperar na intermissão para saber determinados detalhes. Todos os detalhes que nós ficamos sabendo aqui de vidas anteriores ainda são mínimos perante a nossa realidade multimilenar. Você tem que entender que é muita raiz para pouco talo. Vê se me entende. Você está entendendo? Então veja bem, faz de quanto que a árvore é desse tamanhozinho aqui, ó. Aqui, só isso. Entende? É como se ela fosse até cortadinha, tipo japonês, podada e feito bonsai. Mas veja, ela é desse tamanhozinho aqui de fora. Agora lá dentro ela tem 1 quilômetro. Essa é a nossa realidade. Como é que fica? Não, é a árvore da de Uberaba, que estava na praça e ela ia para vários bairros, infiltrada, a raiz. Uma coisa impressionante. A hora que eles me mostraram a raiz dela, a mais de 1 quilômetro de distância, morro acima, eu achei que existisse, e era a árvore. Eles estudaram o negócio, era ela mesmo. Agora ela saía assim um galho, dela, reto. Impressionante aquilo. O galho ia afinando. Você está entendendo? Impressionante aquilo. É? Não, era um outro negócio lá. Diferente, coisa dessas árvores mesmo, silvestre grande. Eles, quando foram para Uberaba, parece que descobriram a árvore daquele jeito, mas não era fixo, não. Era outra coisa. Eles falaram, não cheguei a fixar. Agora, a árvore era impressionante devido a esse processo dela. Então, nós fomos examinar, eles foram ver lá com o tempo, tinha vários bairros que tinha a raiz dela. Agora, você sabe que o maior bicho humano é justamente um desses bichos que tem quilômetros e quilômetros por baixo da terra. É só procurar aí no Guia Guinness, que eles falam o que é. É um negócio, parece que é um tipo de fungo, o negócio todo que tem. São chamados fungos micorrízicos arbusculares. Esse é o maior. Agora, ele é uma cidade. Ele só já é uma cidade, é um bairro. Ele é uma cidade inteira, por baixo da terra. É o maior ser vivo que tem na terra, que já descobriu até agora, esse fungo. Um deles. Então, Valdo, eu perguntei isso porque tive uma tertúlia dias atrás, que você falou que às vezes você falava para algumas pessoas que estavam preparadas alguma vida passada delas em que elas tinham sido homem, por exemplo, se a Concine era mulher, né? Que eram poucas, mas que você tinha falado. Eu fiz um levantamento de algumas informações que eu tinha e eu recebi essas informações de ter sido homem em algumas vidas há pouco tempo, né? Acho que tenho isso bem afeitado e que não deu problema em mim. Mas eu fiz um levantamento de todas as informações que eu tinha de vidas passadas e o meu saldo não foi muito positivo do meu ponto de vista, restringido, não, né? Você teve um problema básico na sua ficha sobre energia. Se você ainda não descobriu isso, é uma coisa mais que óbvia. Por quê? Não, eu sei que eu tenho muita energia, mas nem sempre ela é bem usada, né? Não, mas você é fora de série disso. Você tem a sensibilidade da árvore de Uberaba. A quilômetro de distância, ela capta tudo e fica com ela. Tá, mas então, Valdo. Isso é o passado. Quando eu fico Eu tenho alergia. Quem é que não tem alergia? Todo mundo. Quem não tem alergia, porque a pessoa não estudou ainda não identificou. Todo mundo tem. Alergia, idiosincrasia, intolerância alimentar
Intolerância medicamentosa, todo mundo tem. Isso depende, varia de pessoa para pessoa, mas todo mundo tem. Então, quando eu fico, por exemplo, muito embaixo, fico meio deprimida, eu fico assim, né? Meio deprimida, meio o astral bem baixo. Aí eu estou tentando desenvolver uma técnica de me sentir bem. Aí eu penso, não, essa não é a Laura, essa é um momento, é um estado. Mas isso aí... é que eu estava falando com o chefe ali sobre isso. Por exemplo, eu não sei o que é esse troço que o povo chama de depressão, para sentir. Eu tive que estudar isso muito para entender como é que a pessoa chega a ficar daquele jeito. Que eu acho que é uma burrice inadmissível. Eu não consigo pensar numa coisa dessa. Eu penso também nisso. É igualzinho, por exemplo, não começar a me beliscar aqui até doer. Para quê? Na minha terra, o nome disso é masoquismo. Então, por exemplo, em primeiro lugar, depressão, antes de mais nada. Sim. É autoassédio da pessoa com masoquismo profundérrimo. Tá, isso o povo não fala. Tá, mas é verdade. Eu tenho tudo então, isso. Por exemplo, isso aí não pode ter. Você é muito lógica, muito lúcida. Sim, mas então eu estou tentando desenvolver uma técnica para me sentir mais consciente naquele momento e levantar o astral. A primeira coisa é a seguinte: você viu que tem qualquer coisa, você corta na hora. Não é. Quem manda sou eu. Acabou. Por que é que não faz isso? Eu não entendo. Isso não dá. Naquela hora é difícil fazer isso, Valdo. Não tem. Mas por que agora? Vamos examinar por quê. Tem algum rancor, tem algum ressentimento, tem alguma reclamação violenta. Eu não tenho. Eu concordo com tudo isso. Então, o que é que eu falo aqui para a turma? Vamos dizer, para ser a panaceia universal. Não pense mal de ninguém. Pronto. Com isso, nós acabamos com alguns milhões de moléstias. Não pense mal de ninguém, hora nenhuma. Pronto. Acabaram as doenças. A maioria da patologia vai desaparecer na hora. É que nessa hora você se sente... Você não se sente nada, Valdo. Você não sente que tem valor nenhum. Sente sim. Naquele momento você não tem valor para você mesmo. É a pessoa que quer desaparecer do mapa. É aquelas pessoas que pedem para mim. Não. Para a terra, Val, que eu quero descer. Isso é da canção, fizeram até uma canção aí dos 8. Mas então, eu queria entender mais esse processo da ficha evolutiva para naquela hora poder pensar, não, eu não sou isso, eu sou isso. Sei, mas não é ficha evolutiva, você tem que escrever isso de uma vez para toda. Eu, Laura, nesse momento declaro, não serei mais obstúpida, esse aqui é o nome bonito, eu não estou falando estúpida, não, obstúpida, que é mais forte, é mais sério, não é erudito. Então você vê, nunca mais de proceder assim, 2 pontos, e põe tudo como é que é o seu procedimento está errado. São essas declarações que já fiz a pessoa fazer comigo, e eu assinei testemunha. Agora, algumas deram certo, outras julgaram o negócio daí a 3 dias no lixo. Pois é, não. Depende da discriminação. Tem gente que às vezes quer fazer um negócio enorme, tem outros não, mas já reduz isso. Valdo, você estava falando antes de começar a tertúlia da doença da tua mulher, né? Você falou assim, quando a minha mulher tinha muita risada à noite, aí vinha a depressão. Mas era uma doença que ela tinha. Mas era o Borg. Mas essa doença está relacionada com bipolaridade, porque o que você falou também é próprio da bipolaridade, não tem? Você quer ver o que é? Está aqui, ó. Aí, eles pegaram para mim, dá uma lida disso, depois você me devolve, isso aqui é interessante, é o Rift. Está falando do assunto aí. Borg é fogo. Agora, ó, aí, isso aí é incompleto, eles não estão falando a realidade maior da história. Depois disso saiu que o Borna é chamado também do vírus da tristeza. E a pessoa é sempre triste. Entendeu? Você olha para ela, ela é distímica, é triste, ela não tem um bom humor aberto, nunca. O vírus não deixa, ataca a cabeça da pessoa. Agora aí ele está falando do vírus de modo geral. Esse vírus aqui é o brabo. Tem vírus de tristeza em animais, em outros animais também? Não, começou tudo foi com animais. Eles descobriram isso em 1800, já faz 200 anos. Agora, descobriram em cavalo.
Agora, esses que foram dados aí é da Floresta Negra, que é onde estava o caso da minha mulher, era na Floresta Negra. E ela cuidava, era área rural, cuidava de bicho. Aquilo passou para ela. Então, o negócio foi esse. Agora, eu desconfiava disso, mas veja, não tinha, até quando ela morreu, não tinha tratamento nenhum que pudesse ajudar isso aí. Parece que até hoje não tem. Porque vírus, você sabe, pode dar penicilina à vontade que não pega nada. Antibiótico não pega vírus, não tem nada. Então o negócio na cabeça, e esse vírus aí não é fácil. Agora, ó, eu penso que o Bormann é muito mais comum do que a medicina atesta. É que ele é ignorado, ele é desconhecido. O povo ignora, não sabe da realidade dele. Valdo, agora a pessoa, a consciência, ela não consegue superar essa questão desse vírus aí? Como é que é isso? Como é que é? Se uma pessoa pega essa doença, esse vírus... Do jeito que está aqui, não tem cura, não. E a mulher morreu totalmente perturbada. Até o momento, eu não vi nada, nem na internet, ali, ó, está falando um monte de coisa, tudo besteira. Não tem nada, você esprema assim, não tem nada. Minha mulher não tinha jeito. Chegou um certo ponto que eu queria interná-la. Não adiantava nada, para quê? Então eu falava com ela, ela falava assim, se você me internar, eu me mato. Eu já fazia 9 anos que ela pensava em se matar. Devido à perturbação dela na cabeça, dores de cabeça, cefaleia, um monte de coisa. Outra coisa, ela tomava remédio, aquilo que podia. Mas internar, por exemplo, eu nunca cheguei a interná-la, porque eu não consegui. Ela se defendia dentro do processo da internação. E outra coisa, o que você ia fazer? Eu fiz o que eu pude. Viajei com ela para o exterior, fiz uma opção de coisa, o que ela queria, mostrei o processo extrafísico, ela tinha clarividência, viu os negócios todos. Eu procurei desenvolver meu processo de rompimento de psicossoma para ela ver à vontade. Ela às vezes conversava comigo, eu estava totalmente descoincidente, o tempo todo. E ela via, sabia de tudo isso. Agora, nunca desejou assumir nada, porque ela não tinha confiança na cabeça dela, os atributos mentais dela não ajudavam. Ela nunca fez uma palestra, nunca fez uma apresentação de nada. Todo mundo conheceu, minha mulher sabe disso. Agora, uma pessoa boníssima, ajudava todo mundo. Vocês sabem, é igualzinho o caso do meu pai. Meu pai sofria muito com o corpo dele. Ajudou todo mundo. Era um jeito de auxiliar. Quase que pressionado pela realidade. Minha mulher era a mesma coisa. Ela ajudava todo mundo, sofrendo dentro das coisas dela, calada. Ela ajudava todo mundo. Foi uma das pessoas mais assistenciais que eu vi. Meu pai me ensinou assistência. Agora, todos os dois fizeram isso que nós chamamos de eutanásia, né? Suicídio. Entende? Agora, o meu pai demorou um pouco até ele se ajustar, mas ele arranjou o corpo. Agora, a minha mulher, 17 dias depois, ela já estava lúcida. Ela também nunca fez mal para ninguém, né? Só ajudou os outros o tempo todo, enquanto que eu conheci. Eu a conheci uns 20 anos. Nós moramos juntos uns 18 para 19 anos. Casados. Eu conheci antes. Eu conheci uns 20 e tantos anos. Uma coisa engraçada é que ela conheceu minha mãe, ela conheceu meu irmão, que é o meu filho atual. Ela conheceu esse povo todo. Entende? Agora, tinha muita noção das coisas, era refinada, quer dizer, ela tinha finesse, que raras mulheres aqui tinham igual ela. Porque ela viajou muito, aprendeu muita coisa, falava alguns idiomas, mais ou menos bem. O alemão dela era escorreito, e ela conhecia vários dialetos. Quer dizer, o negócio não era fácil, mas... E a cabeça? Mas ela não tinha confiança na memória e nada disso. Por isso que ela não falava, ela nunca fez uma apresentação pública de uma ideia. Bom, como é que ela veio parar no Brasil? Hein? Como é que ela veio parar no Brasil? Ela veio para o Brasil porque estavam tirando o povo que tinha saído do campo de concentração. Como a família toda estava no campo de concentração. E o pai dela tinha sido desaparecido, dado como desaparecido, porque ele morreu. E ela era apaixonada pelo pai, queria encontrar com o pai.
Agora, eu via o pai e ela não via. Você está entendendo? O pai já tinha morrido, porque ele aparecia. Você está entendendo? A gente depois, ele apareceu um pouco, depois eles encaminharam. Eu sabia que eu estava morto, porque eu vi. Agora, ela veio para o Brasil nessa situação, e a mãe de criação, que era minha amiga, dona Ana, pegou e ajudou. E ela tornou dama de companhia dessa senhora. Com isso, ela começou a viajar, aumentou o nível cultural. Você está entendendo? Ela conheceu a dona Erna no Quando eu Brasil, encontrei né? com ela, ela já tinha esse processo da educação, já tinha viajado tanto igual eu. E nós... Entende? Ela conheceu a dona Erna no Brasil, né? Foi no Brasil já. Não, não. Então- Alô. Ela Já está dando? É possível aí? É possível? Tá dando. Se eu xingar, você escuta? Ela conheceu então a dona Erna no Brasil. Já foi já no Brasil. Mais ou menos, né? Porque tem umas tratativas feitas com a Alemanha, outra coisa, a turma daqui ia sempre à Alemanha, depois da guerra. Eles tiveram muito problema com isso, devido aos processos aqui no Brasil. Agora, ela se entrosou muito com as coisas todas, direitinho. E a turma da família também, né? A dona Erna ajudou todo mundo. Ela fez assim com um monte de gente. Agora, essa aí foi mais próxima, você está entendendo? E como era gente tudo da assistência, nós tivemos afinidade por causa disso. Entende? Osvaldo, a tua mulher, ela admitia a sua doença ou não admitia? Era o quê? Admitia que ela estava doente ou não? Não, minha filha, ela sabia tudo. Sabia. Então por que E que... outra coisa, ela lia, ela procurava tudo que podia. Ela lia as coisas igual eu. E ela via que não tinha saída para nada. E que ela argumentava quando você queria internar ela e ela não queria? O orgulho dela não deixava, né? O orgulho que ela foi criada, com toda a finesse, aquele negócio todo, ela não admitia uma coisa dessa. E qualquer coisa, a iniciativa tinha que ser dela. É assim que ela achava. Eu respeitava. Ela era muito consciente, muito lúcida nisso. Agora, às vezes, ela passava aí 2, 3 dias, não podia sair nem do quarto, cada enxaqueca. Cada processo na cabeça. Você pensar, a gente fez. Os tratamentos mais diferentes, tudo. Outra coisa, junto à companhia da família, nós tínhamos hospital, tinha tudo, um monte de médico, tudo à disposição, sem nada. Aí ninguém resolvia nada. Uma coisa só, das coisas todas que ela gostava de fazer, havia uma que a gente tinha que respeitar, que era dirigir carro. Ela dirigia muito bem. Agora, no fim, quando ela começou a ficar perturbada, a gente já não tinha mais confiança nisso. Então, o meu filho descia na garagem e tirava a peça do carro. E falava que o carro estava com algum problema. Eu queria comprar até mais carro, não comprava por causa disso, porque se tivesse 2, quando falhasse um, teria o outro. E nós não queríamos que ela dirigisse, porque ela já começava a falhar, se ela saísse sozinha, a gente tinha medo de suicidar. Então isso foi há alguns anos. Meu filho já tinha crescido, acompanhou isso tudo com lucidez, viu tudo como é que foi. Entendeu como é que é? Agora ela já não aguentava mais. Já estava muito perturbada mesmo. A perturbada é aquele povo que começa a ter as coisas e começa a mexer na mão, entende como é que é? Que já, você vê que está tudo alterado. Viu? Quantos anos ela ficou assim, Osvaldo, doente? Olha, ela morreu, ela já tinha 50 e tantos anos, você está entendendo? Agora, o caso foi o seguinte, na verdade, eu não sei, mas as coisas dela, parece que isso veio já da adolescência, da infância, adolescência. Uma outra coisa, ela nunca contou o que aconteceu no campo de concentração. Nossa. Ela tinha uma opção de coisa nesse sentido, obscura. Eu não forçava nada, gente. Tinha que... Ela era muito doadora, devido ao processo da... A dor leva para a doação, entendeu não? Dor e doação são coisas que têm relação. Uma coisa puxa a outra, predispõe a outra.
O senhor comentou hoje que Zéfiro não era guia cego. Eu concordo. Swedenborg, depois da aparição de Zéfiro, virou cristão e fundou uma igreja. Kardec, sob orientação de Zéfiro e outras conseguem, cria uma seita cristã, espiritismo. Pois é, era isso que eu entrei para ver se combatia esse povo, mas não consegui nada. Mesma coisa eu tentei depois, não consegui nada com o espiritismo. Poderia comentar algo a respeito e por que foram tomados esses rumos, sendo que um amparador não era um guia cego? Sim, eu era um amparador frágil, fraco, né? Mas era. O que eu vou fazer? Outra coisa, e eu agora pergunto para o senhor aí, o senhor acha que o seu amparador faz tudo o que ele deseja para ajudar o senhor? Ele consegue? Aqui, ó, o senhor deixa? Vamos clarear bem a situação, colocar cada um no seu lugar, né? Mas é um fato. Vocês acham que vocês já têm tudo que um amparador desejaria fazer em seu favor? Eu acho que não. A maioria aí está tudo... São teimosos, né? Cabeça de granito, tem granito atrás da testa, uma porção de coisa estaborne. Por que não? É um monte desse. É isso que eu vi como Zé. As coisas que eu lembro dão até pena. Então vocês ficam falando que eu tenho... paciência. Vocês ainda não viram nada. Vocês vão ser amparador. Meu Deus, no nariz de vocês. Vocês vão ser amparador. Vocês vão ver o que é que se ter paciência. Vocês ainda não viram nada. Vocês vão ver daqui uns tempos. Agora, poderia comentar algo a respeito de por que foram tomados esses rumos. O problema todo é que cada um é de um jeito. Swedenborg foi mais por causa da família, que o pai dele era bispo, não tinha nada que ver. Allan Kardec é outra coisa. Allan Kardec já pegou o negócio de Jesus Cristo, porque ele viu que não tinha outro jeito. Ele estava doente no fim da vida, ele colocou o trabalho que ele já tinha feito tudo num caminho que ele falou assim, por menos aqui alguma coisa vai sobrar disso. Foi um erro. O negócio dele fazer o livro da prece, Evangelho segundo o Espiritismo, e outra coisa, ele está preparando para fazer o credo espírita. Quer dizer, está caminhando tudo para fazer isso que o Espiritismo hoje está fazendo no Brasil. Ou seja, uma seita cristã. Já tem a teologia, teodiceia, tudo espírita. Então, isso já era. Agora, eu entrei no Espiritismo, com o passar do tempo, comecei a ter noção da história. Eu entrei 5 para 6 anos, né? Aula de moral cristã. Já fui tudo encaminhado para lá. Aí eu comecei a ver aquilo tudo e comecei a falar muito da parte de ciência. Mas não consegui nada. Na mocidade espírita, eu mesmo fazia força e eu que dirigi o círculo de estudos. Mas o povo gostava mais da reunião litero-musical. Um sábado era uma coisa, o outro sábado era outra. Todo mundo tinha mais gente na litero-musical do que no círculo de estudo. Você está entendendo? Então, eu vi isso aqui, não tem saída. Isso já, rapaz. Com o passar do tempo, eu vi que não tinha saída. Com o Chico, a gente ainda tentou alguma coisa, mas não tinha mais jeito. Com ele, não dava, não. De modo que o jeito é deixar para lá e ver como fica. Agora, o que é bom é que eu continuo vivo falando nessas coisas. Virei um bicho-papão para mostrar o processo. Depois disso, o que é que acontece? Existe uma marx-dissidência. E eu sou o marx-dissidente dessa história. O que é? Pergunta aí, eu me lembrei agora do Euler, que ele também tinha uma fé, ele era muito religioso, não era católico, mas era daquela crença dele lá. Então, ele também foi orientado, o Zéfiro ajudou ele, né, de algum momento. Monte desses. Pois é, aí tem... Agora veja, alguns desses, o nosso trabalho foi ótimo. Por quê? Os caras não mataram ninguém. Entendi. Você está entendendo? Já é uma bênção. Você veja bem o nível de alguns desses que nós encontramos. Então, outra coisa, o Swedenborg, ele melhorou demais, sabe por quê? Ele estava fazendo máquina de guerra. Pensa nisso. Porque o Euler podia ter escapado. É bom examinar, porque o Euler, eles não estão falando tudo dele, não. Tinha mais coisa. Eu estou estudando ele. Só examinar com calma. Tá, entendi. Tem mais coisa por trás. É um grande cara. E outra coisa, para mim, ele recuperou. Desse povo tudo aí, um dos que mais recuperou. Mais rápido. Em Sinergismologia, página 21, pode comentar o último item, sinergismo cognitivo técnico. O problema todo é o seguinte, é a hora que a sua cognição técnica começa a enriquecer de um lado e do outro.
Então aquilo aumenta, aprofunda, e você então fica mais no processo racional, lógico, mental somático. Então a parte técnica se expande. E isso é o sinergismo. Aumenta tudo. Então, procure ter cognição dentro da área técnica, científica. Você lucra mais do que na área filosófica ou artística, ou religiosa. Tenho muitos animais que peguei nas ruas. Atualmente já são mais do que posso cuidar, mas tudo bem. Em um curso do CAEC, uma colega me disse que se tratava de uma interprisão. O senhor poderia falar algo sobre isso para mim? Não. Não é bem uma interprisão, eu não acho que seja, não. Nós todos precisamos de cuidar dos nossos primos. Eu considero os animais domésticos tudo primo da gente. De modo que faz parte, nós todos temos isso. Outra coisa também, ninguém está forçando você a cuidar desses animais. Então, a interprisão, às vezes, quando o negócio é sério, ela incide de uma maneira, né, vamos dizer, totalmente coercitiva. Essa aí não é coercitiva. Valdo, seria esse? Aqui. Sim. Na página 21, antagonismologia, que se você puder expandir e comentar um pouco sobre na terceira linha no final, o antagonismo, automotivação racional, automotivação emocional. O problema é o seguinte, uma pessoa pode ter uma motivação racional, ou pode ter um processo totalmente de emoção. Essa de emoção é muito inferior ao problema do racional, porque o racional tem lógica, tem equilíbrio e os resultados são melhores. Está entendendo? Agora o emocional não, ele quase sempre é mais efêmero, é superficial, é mais instintual, não tem o mesmo efeito. Agora, a automotivação emocional ela é mais forte, né, em geral? Não, ela é mais forte na aparência. Que a intelectual ela é mais forte no tempo. Então, para a pessoa, ela dura mais. Uma pessoa que vê alguma coisa séria, de uma verdade séria, que ela vivenciou, que é isso que eu chamo de ver ponto, a verdade relativa de ponta, se ela vivenciou uma coisa que é racional, ela admitiu aquilo, para melhorar isso aí, só com outra verdade relativa de ponta. Então a tendência dela é expandir a ideia. É mais isso duradoura. No tempo, ela lucra demais. Agora a emoção é muito, é o entusiasmo, é o oba-oba. Joga o chapéu para cima, aquele negócio todo, pula. É a criança que pula. Já viu que toda criança gosta de pular de um lado para outro? O cara que é entusiasmado, ele volta a ser criança. Joga as coisas, pula. É o Haligali, né? Charleston. O Charleston. Entendeu? É isso aí. Professor. O negócio nosso é arranjar uma dança racional. Qual que é essa? Tenetes, o FIEX. Dança. Sair do corpo com lucidez, fazer a cosmoconsciência. Na cosmoconsciência. Eu confio em vocês. Vocês são grandes dançarinos evolutivos. A pessoa que vai iniciar a TENEPS, que tem todo aquele estudo teórico e tal, que a gente vai se preparando. É, como tudo na vida. Isso. Agora, aí quando ela resolve começar, ela marca uma data e vê o que vai acontecer, ou como é que é? Como é que é? Não, porque é o seguinte, uma vez eu estabeleci um horário, né? E naquele horário eu ia para o quarto, só que ficou isso uns 3, 4 dias e eu não sentia acontecer nada. Certo. Eu sei e daí? Que provavelmente eu estava despreparado e tal. Não, eu fico pensando numa maneira assim de iniciar, se a gente simplesmente se predispõe, depois já tudo determinado por horário. Mas você tem uma coisa, você era um cara que era muito expressivo em certa coisa, e custava demais a decidir qualquer coisa. Você tinha uma hesitação violenta. Era ou não era? É porque como a gente depois... Não interessa. Depois de cometer alguns erros... Não estou perguntando justificativa. A gente fica com medo de continuar Sim errando. ou não? Sim. Então acabou. Mas a questão eu te conheci bem e acho que o negócio era esse. Você superou isso. Não, mas se você não tivesse superado, eu não falaria aqui. Não, mas tem o seguinte, Valdo. Sim, superou.
Eu não tinha muito medo de decidir as coisas, mas depois de ver que você faz uma... Você não tinha medo, mas você não decidiu. Então, que droga. O que adianta? Adianta nada. Não há justificativa para isso. Querer... Aqui, o processo da falta de determinação não tem justificativa com essa escusa, essa desculpa. Não, mas não é por aí. Você determinar uma coisa... A pessoa não tem medo. Isso é bobagem. A maioria não tem medo. Não, a questão é você não adianta determinar uma coisa que você vê que você não vai conseguir fazer. Pois é, mas agora o problema também é esse. Você já fazia hipnose antes. Era isso que eu te falava, você lembra? Não entendi. Olha só, defenda bem suas coisas. Tinha uns processos de família, aquela coisa toda, falar tudo para você. Defenda isso. Olha o prioritário, vê o que é, tenha confiança no pulso. Decida. Agora, em parte eu te expliquei por que foi. A caserna. Foi a caserna que criou isso para ele. Valdo, professor. Porque ele, na caserna, é o seguinte, a pessoa tem que fazer tudo certo, não pode fazer nada errado. Ele não queria fazer errado. Foi assim que ele começou a conversar comigo. E com isso, ele pensava no negócio, não, isso aí eu não dou conta. Já não é para sargento, isso é para marechal, não é para mim, eu não entro. Era assim, então eu já bloqueava, já fazia auto-hipnose. Com essa autossugestão, o negócio foi, ia empurrando com a barriga. Agora, com o tempo, ele decidiu. E outra coisa, isso mexia na parageografia dele, na decisão que ele fazia, nos objetivos, você lembra como é que era? E ele ali, procurando estudar. O que era bacana nele era isso, foi por isso que ele superou. Porque tem uma opção de gente desse aí que joga a toalha e não quer pensar mais naquilo. Aí esses vão procurar. Ele não, ele superou tudo. Agora, outra coisa, a capacidade dele, se fosse mesmo até no exército, seria superior a tudo que ele conseguiu lá. Se eu estivesse lá, e fosse comandante ou qualquer coisa dele, ele teria uma promoção muito mais lá na frente, porque a cabeça dele é muito melhor que ele. Você entendeu como é que é o nível? Agora, hoje não, hoje ele está tranquilo, conhece essas coisas. Agora, a propósito, você faz a TENEP já ou ainda não? Ainda não. Pois é, está na hora, né? Depois de tanto tempo... Está passando da hora já um pouquinho. Não, eu não sei se passou, né? Isso aí está difícil da gente sondar. Se de ver, né? Isso é com ele. Tem que ver. Valdo, aqui no ar, em cima disso que ele estava falando também, eu tentei assim, para a TENEPS, eu fiquei 3 anos no mesmo horário, botava o relógio para despertar, e não sentia nada, eu acabava sempre dormindo. Aí, uns 3 anos, foi quando eu me mudei para Foz, eu comecei a ouvir... Mas 3 anos você dormia porque era sério. Hã? 3 anos, se você dormiu durante 3 anos, é sério. Sim. Ter saído. Aí quando eu cheguei aqui, eu comecei a ouvir isso. E aí eu disse, não, então eu vou parar, não vou continuar, né? Agora, eu tomei para mim a ideia de 2011, agora começo... A gente não deve parar nunca. Deve seguir. Sempre é uma falha. Parar é sempre pior nesse caso do que continuar. Mas se era sede, foi que eu ouvi aqui. Não interessa, se a sede aí é que vamos entrar. O que é isso? Onde é que está o estrogênio? Aonde está o estrogênio? Aí vem aquela minha... Seja homem, mulher. É aquele meu princípio. TENEPS é para fazer desassédio. Se a pessoa joga fora, ela demora mais. Mas olha só, agora eu estou achando assim, comecei a fazer os cursos, né, da TENEPS, fazer 40 manobras, para me preparar para fazer uma coisa, a base intrafísica também, que eu estou constituindo. Tem gente que já fez até hoje umas 400 manobras, são 10 cursos que já fez mesmo. Ele já fez 400 manobras. Não, só tem 2. Só foram 2. Só tem 2, 80. 80. 10 vezes 40, eu quero 400. falar, eu quero falar. Valdo, então, como é que é isso? Como é que é isso o quê? Ela é ótima, Jussara. Eu vivo brincando com ela aí, mostrando a situação dela. Ela faz coisa. Agora, ela estuda o tempo todo, ela estuda mais do que a média aqui. Mas o que é que você quer saber? Eu estou pensando que agora, dessa vez, vai, porque assim, eu estou cercando de Dessa vez vamos.
Isso é como é que é, o Benedito Valadares, ou é o cara lá de São Paulo? Tinha um deles lá que falava, né? Dessa vez não. Mas o que precisa ser feito mais, Valdo? Quem? Como é que é? O que precisa ser feito mais? Porque eu estou começando na... Mas ó, você devia ter sido feito mais, não eu, tá certo? Não, mas você pode ajudar. Mas eu não posso. Usar rabo de tatu, palmada no traseiro, não pode ser feito. Isso aí eu sou contra. Mas você pode ajudar. Não, a gente ajuda, né? Quando pode, né? É. E nesse caso pode? O que você acha? O que você acha? Eu preciso. Agora, hoje nós temos a longevidade, etc. Tal, mas o negócio é mais sério. Professor. De maturidade. Sim. Sou eu? Por favor. Professor, aqui na página 21, na laboratoriologia. Sim. O terceiro laboratório que o senhor colocou, eu tenho algumas coisas. O laboratório conscienciológico da autoconscienciometrologia? Não, os laboratórios antigos e saturados. Conscienciológicos antigos e saturados positivamente pelas pensionizações específicas do CAEC. Então, primeiro eu perguntaria, é só do CAEC ou os outros laboratórios conscienciológicos? Não interessa. Eu estou falando do CAEC, que eu moro aqui. O resto eu não sei. Mas os outros laboratórios também? Olha, o que eu tenho que ver com isso? Como tem que ver? Eu estou falando daquilo que eu tenho experiência. É núcleo de raciocina. Tem laboratório, tem Cognópolis, tem tudo, comunidade conscienciológica, todo lado. Mas o que eu tenho que ver com isso? Eu tenho que falar com aquilo que nós estamos aqui trabalhando. O tertuliário é daqui. Você está entendendo? Não. Eu quero chamar a atenção para cá. Professor, já fiz até verbete sobre isso. Agora, eu ajudo todas as ICs, inclusive a IAC fora de série. Quase todo dia eu falo aqui. Professor Verbete. É o quê? Aqui, os laboratórios conscienciológicos antigos. Qual que é o mais antigo que tem? Chama-se IIPC. É o laboratório mais antigo que nós fizemos. Mas o laboratório... Outra coisa, o CAEC é cria do IPC. Tá, professor. Já tem que ver a história nossa aqui, o que tem nessas últimas 2, 3 décadas. O verbete se chama núcleo de inteligência. Então, eu entendi que o núcleo de inteligência básico da matriz, eu vou falar mais uma vez, a base, aonde é que é? O CAEC, é a Cognópolis, aqui, Foz do Iguaçu. Então, não adianta querer chorar as pitangas. Não, a minha pergunta nem era as mangas, só o CAEC, nem a banana, nem nada. Porque nem as abóboras. Aqui é a matriz, né? fim de papo. Outra coisa, o CAEC, quando eu vim para cá, definitivo, no ano 2000, eu falei com a turma do CAEC, falei assim, agora eu vou centralizar tudo aqui. O IPC vai ficar fora, as coisas todas vão ficar fora. O processo vai ser aqui. Eu vou começar a trabalhar diretamente com a enciclopédia. Veja bem, isso faz 10 anos. O nosso tertuliário aqui, já entrou agora no 9º ano. Tudo eu estou cumprindo aquilo que a gente está falando. Agora, todos esses recursos, esses campos, esses lugares, os campi que existem por aí, nós estamos aí, temos muita contato com isso. Mas eu tenho que falar, é aqui, que é daqui que saiu tudo mais. Não é de outro lugar, não, é daqui. Mesmo que o verbete seja bem específico, núcleo de inteligência, né? Mas aí é que é o bom, né? Eu estou especificando bem. Outra coisa, olha os outros verbetes que falam sobre Foz e a Cognópolis. O cognopolitano, os processos, condomínio cognopolitano. Olha lá, residência proexogênica. Não é só aqui ou só aqui? Tem algumas 2 dezenas de verbetes falando sobre o processo CAEC. A residência proexogênica é só aqui? É isso? Não, leia lá o Não, eu verbete. já li, professor. Vamos ler. Pois é. Eu não escutei. Agora, respondendo a você no fim da história. Taxologia. Sob a ótica de discernimentologia, esse, por exemplo, na ordem alfabética,
8 categorias de núcleos de inteligência evolutiva existentes e funcionais para o conscienciólogo ou consciencióloga dinamizar a autoevolução. Cognopsis conscienciológica. Aqui eu estou pondo todas elas, ó. Eu não disse que é só aqui. Holociclo é aqui. Holoteca é aqui, devido ao nosso processo da enciclopédia. Instituição conscienciocêntrica, o verponário, eu não falei qual. Ofiex pessoal, é da pessoa. Polo conscienciocêntrico, é aqui, é o discernimento. Nós fizemos aqui, isso é o complexo conscienciológico que nós fizemos. Há muitos anos que eu já falei isso, faz 15 anos. Residência proexogênica, alcova blindada, base intrafísica. E depois, tertuliário, CAEC. Se eu explicar mais, isso está na outra página, viu, Tânia? Sim, eu vi. Então, Professor, isso aqui é o detalhismo, né? Você vê. Agora, o meu processo, gente, é chamar atenção para a matriz. Se a matriz falhar, o que adianta os núcleos? Você está entendendo? Então ela falhou. Os núcleos vão para o espaço. Valdo. Entende? Isso aí é um seríssimo. Na questão do discernimento, a pessoa, né, vai aumentando o discernimento com a experiência, com o estudo, né, com a vivência. Agora, há um limite para isso, por exemplo, numa vida intrafísica, ou em alguns anos, em 2 décadas, 3 décadas, como a pessoa poderia acelerar isso? Porque, por exemplo, só o estudo teórico, lógico que é importante, mas nem sempre... Não, eu não falo estudo teórico. Quem é que falou? Eu não estudo teorética, não, eu sei, nada. Não disse que você falou. Nosso é teático. É teoria e prática. Teático. Presta atenção. Outra coisa. A conscienciologia não é teoria. Eu sei. Ela é uma teoria, mas ela não expõe, ou não significa, ou não constitui uma teoria. Ela constitui uma teática, é uma vivência, é evolução, é evoluciologia. Agora, por que ocorre, por exemplo, nas ciências em geral, as ciências convencionais, as pessoas às vezes estudam muito e têm um nível de discernimento bem baixo às vezes, né? Tem. Isso é devido ao quê? Devido à religião. Superstição. Por exemplo, os cientistas não falam a verdade a respeito da religião. Agora que esses materialistas estão começando a falar igual o Sam Harris. Ele mesmo fala isso lá. É uma vergonheira. A ciência já devia estar falando isso há muito tempo, mas eles não assumem nada. Ele só quer saber de aparecer, rasgar seda um por outro, pega Deus, pega a diva e fica por isso. Agora que eles estão assumindo, esses caras todos têm aí, eu aplaudo todos eles. Com todo o materialismo que eles acham que têm, e que são, e que falam, e que assumem, e que afirmam. São fora de série. Isso já devia ter sido feito há 200 anos, 2 séculos. Então é uma vergonha o que a religião faz. Agora veja, eles mesmos são inibidos pela religião. Como é que eles deixam esse Papa? Por que a ciência... Por que que aquele centro maior de ciência que tem vários deles, por exemplo, na Inglaterra, na Europa, nos Estados Unidos, por que eles não fazem um abaixo-assinado e mostram para o Papa na hora que ele aparecer em algum lugar? Olha, a besteira que o senhor está falando aqui por causa disso. Ninguém assume nada. Eles vão deixando. Por isso que eu acho que esses livros são violentamente positivos. Quer dizer, uma positividade violenta. Que está levantando a poeira por aí afora. Agora, esse do Sam Harris, os 2 livros dele são fora de série. Vale a pena ver. Esse pequenininho aí que eu estava mostrando aqui para vocês, ele está falando também contra a ciência, as bobagens, por que a ciência não assume isso. Como é o nome dele? Ele não está só defendendo as coisas dele, não. Cartas a uma Nação, Sam Harris, tem lá na epígrafe, tá? Vale a pena ver. O livro vale a pena. Aqui, o senhor, nos primeiros anos da década de 70, casou, teve um filho, iniciou o livro Projeciologia e sofreu um acidente de automóvel. Não, o acidente de automóvel foi antes. Primeiro o acidente de automóvel, depois que eu casei.
Fechou a década tendo a experiência com a Consciência Livre, lançando o livro Projeções da Consciência, colocando assim a semente para seus futuros projetos. O senhor considera a década de 70 como a fase executiva da sua ProEx? Não. A minha fase executiva foi aos 14 anos. O que essa década significou para o senhor? Significou um negócio bravo, porque eu comecei um pouco antes, na década de 60, a fazer uma infiltração. Foi no fim da década de 60 para 70. Então essa infiltração é que era o extra que eu estava fazendo, o mais difícil deles todos. O casamento para mim foi extra, essa infiltração foi extra, tem uma opção de coisa para mim que foi extra. O próprio processo de ir ao Japão, de estudar os processos em Hollywood, tudo foi extra. Agora, eu comecei mesmo a ter execução, e eu sou obrigado a reconhecer isso, por aos 14 anos. Se eu tenho muito erro, ou se eu tenho muita omissão, se eu falhei em alguma coisa, tem que começar desde os 14 anos, não é dos 70 não. Se eu falar que foi de 70, eu estou muito folgadão, estou tirando o corpo fora. Não é bem isso. Eu já sabia tudo em 1946. Não é fácil, não. Há vários dias ou até meses observo que há um grande livro marrom à sua direita. Gostaria de saber o que é. Olha, esse livro, ele é terrível. É preciso ter muito cuidado com ele. Observe que há muito tempo não faz menção a ele. Quer dizer, eu vou pegar e ler um capítulo do livro para vocês. Com certeza houve alguma apresentação no momento em que chegou, porém não participei dessa tertúlia. Tá certo. Veja. Você é ótimo, agora você está caindo de 4, mas você é totalmente inocente, tá? De modo que eu vou mostrar algumas páginas do livro para você. Por favor, ó, vocês aí da projeção, por favor, olha o que é que tem aqui. Cadê? Câmera! Alô, acorda aí, ó. Será que eu posso mostrar aqui? Chega aqui, ó. Tem gente? Aqui, aonde está meu dedo? Aqui, ó, aqui. Não tem jeito, não? É? Então deixa eu pegar. Ó. Aquela de... presta atenção. Olha o que tem aqui. Tem aqui, ó, o controle da minha plataforma. Tem aqui a excelentíssima senhora lupa para poder enxergar o Lost mais de perto. Tem aqui uma tesoura para cortar o bigode do Lost quando fica grande demais. Se está impressionando ele. Tem aqui canetas de diversas cores, inclusive esse aqui, ó, que é o pincel atômico, que é para riscar as bobagens que aparecem em alguns lugares. Quando eu não quero ler de novo, eu passo isso, porque esse aqui é mais grosso, tapa tudo, apaga tudo. Então é muito bom. E por aí vai. De modo geral, a situação é essa. Eu mesmo já mostrei aqui para alguns essa tesoura que é fora de série. Sabe? É de aço. Vocês nunca viram isso. As mulheres, se olhar, vão querer levar para casa, de modo que eu não posso mostrar. Entende? Agora, essa tesoura é muito boa para cortar papel pequenininho, acertar, por exemplo, os pedaços que estão passando da conta, etc., quando você quer acertar qualquer coisa, até de livro. Ela é ótima. De modo que você agora ficou sabendo os segredos dessa caixa mágica, chamada livro. Agora veja, eu quero te dizer que esse livro é o maior que existe internacional. Isso aqui é British, é da Inglaterra, é fora de série. Eu comprei quando fui agora a Londrina e achei lá na livraria que eu estava procurando há muito tempo. Esse é o tipo maior, que é o chamado enciclopédico, para guardar. Eu já fiz isso com 700 experimentos. E tem até aquela história que aconteceu comigo. A Ana Paula foi lá e me pediu para dar o livro para um rapaz que era professor, que não sei o quê, que tinha muito contato com as coisas dela. Então, ela fez muita questão. Eu, então, peguei, entre os livros, 700 experimentos que tinha, peguei um volume, coloquei tudo embrulhado e dei para ela. Quando ela chegou lá,
O livro estava todo recortado, com um parafuso enorme, e um negócio na frente para colocar as coisas lá dentro. Era um porta-joias. Porque os camaradas tinham feito porta-joia para esconder lá. E nós não estávamos usando. E eu não sabia, porque ele era perfeito, né? Se olhar para fora, está igualzinho. Agora, colou tudo, foi tudo feito. Então tinha lá um penduricário que você colocava as joias penduradas lá dentro. Ele estava vazio, só com aquele negócio. Aí o cara vai ler 700 experimentos, está lá aquele negócio contra ele. A Ana Paula, no outro dia, chegou lá em casa. Valdo, você me deu um livro que é uma loucura. É um experimento só, não são 700. Aí eu fui lá procurar. Esse, então, próximo, eu fui examinar as páginas, estava tudo certinho, etc. Tal. Isso foi logo que saiu os 700 experimentos. Isso tudo aconteceu. Agora, os 700 permite isso, e os meus livros permitem isso. Fazer. É o chamado livro cofre, livro caixa. Tem vários nomes para isso. Agora, esses aí, eles estão vendendo pequeno, grande, tudo. Outra coisa, vocês viram que ele é todo trabalhado aqui, a capa. Com iluminuras, do estilo lá da medieval. Esse é o melhor, é o mais bonito que eu já vi e o mais funcional. Ele também, ó, o material dele, parece que isso aqui dura até o próximo século. O negócio é muito bem feito. Agora, eu nunca esperava que as pessoas perguntar uma coisa dessa. Já perguntou que livro que é aquele? O negócio era eu colocar alguma coisa ali, abrir e ler, né? Esse livro aqui é livro... Vamos colocar lá dentro alguma coisa nesse sentido, assim, por exemplo, um título, né? Tratado específico para apedeutas. Qual a diferença básica entre ortotanásia e suicídio? A ortotanásia é quando a pessoa, por exemplo, ela pratica aí o suicídio, mas ela visa alguma coisa para melhorar a si mesma, com essa intenção, e ao mesmo tempo ela não quer dar trabalho para o povo com que ela convive. Agora, ela faz isso com plena lucidez. Geralmente, quem faz ortotanásia sabe que não vai morrer. Essa é uma das diferenças do suicida, porque o suicídio, de modo geral, nem sempre é assim. Ele acha que ele vai desaparecer, que ele não vai ter mais problema, e isso é uma frustração. Agora, na ortotanásia já é diferente, né? Agora, eu não indico nenhuma coisa nem outra para ninguém, porque cada caso tem que estudar e ver quais são os reflexos, as consequências e os efeitos do ato, né? Cada um tem o seu. Em Interaciologia, página 21, quarta linha. A interação vida-matemática, longevidade pessoal. Poderia comentar algo sobre esta interação? O problema todo é o seguinte: a vida matemática, eu mesmo já tenho aí verbete que eu falo, que é o turno, tem a vida matemática e tem o turno intelectual, tem vários desses. Então, isso aí é para aumentar a sobrevida da pessoa que eu escrevi esses verbetes. Isso aumenta a longevidade. Agora, esses verbetes são também para longevitar. Eu tenho escrito outros verbetes depois desses que eu estou falando na longevitar. Tudo diz respeito a esse problema. Agora, o senhor comentou em tertúlia passada sobre a matematização da consciência. Poderia falar algo sobre esse processo, o projeto, etc.? Não, o problema é ver. Pega aí, você que lê tudo, pega aí esse CD-ROM da enciclopédia e procura ver a palavra matemática. Até o início, só matemática. Olha só aí o início, vê o que dá. Você vai ver uma série de dados que eu estou falando sobre a matematização da consciência. O que o senhor acha da hemotologia? Mais uma vez os caras estão falando nisso. Que é aqueles negócios que mexem com emoção, com movimento e não sei o que é. Né? Eu acho o seguinte, que o melhor para a gente estudar é um negócio chamado psicossomatologia, que nós falamos aqui. É uma especialidade da conscienciologia. Eu acho melhor do que isso aí. Recentemente desenvolvi a minha mediunidade devido a alguns problemas espirituais na minha família. A minha cabeça, através de intuição e alguma clarividência, projeta e manipula a luz de todas as formas e cores por mim imaginadas.
Desde então tenho estudado sobre energia até que encontrei o senhor. Nesse momento eu me encontro em Angola e trabalho, mas gostaria de saber o que devo fazer para aprender a manipular essa energia para o bem, ou pelo menos saber por onde começar. Olha, o ideal é você pegar aí tudo que nós temos de download, né? Que tem aí. Não, mas é que ele está na África, então ele pega o download lá, as coisas todas que tem. Pois é. Não, mas tem também os casos sobre problema de energia. Seria bom ele ver. E ver também os verbetes que tem, já tem uma porção de download. Vamos ver como é que fica aí. Seria melhor para ele. Sim. O conceito de ortotanásia que o professor descreveu não seria o de eutanásia? Como é que fica? Que a eutanásia é quando... É ortotanásia. Mas tem dois conceitos, né? Tem. Ortotanásia é o positivo. Quando a pessoa tem boa intenção. Entende? A eutanásia é suicídio. Quando alguém mata o cara, uma coisa qualquer. A ortotanásia, às vezes, é o mesmo cara que provoca, tal, ou pede o outro para fazer. Entende? Sim. Eu vi várias pessoas que eu conheci que praticaram a ortotanásia, não o suicídio. Mas agora, do ponto de vista geral, você tem que falar que tudo foi suicídio, né, por causa dos outros. Senão eles interpretam mal. Professor, aqui. Principiologia, segunda linha. Os princípios da convivialidade da paradiplomacia. Princípio da convivialidade da paradiplomacia. O caso todo aí é o que está escrito aí. É você conviver de uma maneira paradiplomática, um alto nível de convivialidade, sociabilidade, empatia, fraternidade, a mega fraternidade. Tá certo? Antagonismo, o que você quer? Homologia. Antagonismo, inteligência longeva, arbitrariedade somática. Sim, a inteligência longeva é quando a pessoa, por exemplo, ela começa a alcançar um nível, vamos dizer, de vida humana, já passou a terceira idade, a quarta idade. E arbitrariedade somática. Ela ainda não sabe conviver com o corpo humano. Então, por exemplo, uma pessoa quando chega na terceira idade ou na quarta idade, ou ela é o Papai Noel ou a vovozinha, que ela se dá bem com todo mundo, ou se não, ela é a ranzinza que ninguém quer nem chegar perto. Essa que ninguém quer chegar perto é que tem a arbitrariedade somática. Ela não sabe mexer com o processo do próprio corpo. Ela não amadureceu a um nível, vamos dizer, satisfatório. Entende? Ela deixou a desejar no processo. Isso tudo é o problema da idade. Porque a idade, a melhor coisa que a idade tem, ou a única coisa praticamente, é a maturidade. Se a pessoa não conseguiu isso, ela não conseguiu nada na vida. Por quê? Na minha idade, você só tem comorbidades. Tudo quanto é doencinha, doenção e doençaça, você tem. As dores que a gente tem depois de 70 anos são incríveis. Depois de 60 eu já sei da tal maneira que, se eu fosse fazer, eu faria uma enciclopédia de dores, das algias, conforme a hora. Depois de Conforme 60 já está... Conforme o dia, você tem uma predisposição para ter da cabeça aos pés. Então vamos ver como é que está. Agora, eu não gravo isso, que é muita coisa. Mas agora é bacana uma coisa no estudo. Você fica desperto a respeito do seu corpo. Tem áreas do meu corpo que eu nunca tinha pensado. Certas junturas que eu tenho aqui, junto dos dedos, eu nunca tinha pensado nisso. Agora não, eu sinto. Na semana passada, no dia tal, eu senti durante meia hora esse processo. Então você veja, essas algias, nem a ciência não sabe nada disso. A medicina boia totalmente. O conjunto de algias que tem. Agora, isso aí tem o quê? Essas algias. Tem um processo, por exemplo, de parestesia, que é muito grande, porque mexe com o processo neurológico, aquilo mexe em músculos, e etc.,
articulações. Agora, é incrível. Agora, existem as dores prolongadas, grandes e prolongadas. Isso do ponto de vista do espaço. E as dores prolongadas no tempo, que demoram mais. Então, tem a cronêmica e a procêmica. Outra coisa, tem as dorzinhas pequenininhas, num lugar só, e aguda. Aquele negócio agudo. Você está entendendo? Na hora, só ali. Daí a pouco passa. Agora, eu fico de olho, só para ver. Como é que está? Vamos ver qual é a próxima. Agora veja, eu com toda essa minha energia, com tranquilidade, esse negócio todo, o meu corpo, que eu mexo com isso, mega euforização, tudo. Agora, o melhor da história é você sair da mega euforização, você está praticamente fora do corpo. E você nota que tem um local de uma articulação que está dando sinal de dor. Eu começo a rir, né? Não adianta, não vem que não tem. Não está adiantando nada isso aí. Entende? Então, veja, isso faz parte do processo da longevidade. Não tem jeito, isso faz parte. Agora, eu acho que não é todo mundo que sente essas dores, não. Eles sentem, mas não sabem nada, porque tem outras coisas que prejudicam. Eu, por exemplo, eu não tenho dor de cabeça, né? Então, a pessoa que tem dor de cabeça, ela não vai sentir essas dorzinhas. A dor de cabeça passa por cima daquilo. Então, outra coisa, são pessoas que não entendem nada de medicina, nunca estudaram. Então, elas também não vão levar isso em consideração do jeito que eu levo. Eu levo porque eu examino tudo, né? Eu quero saber tudo que se passa comigo. Então, por exemplo, eu tenho, entre os meus assediadores, tem um que eu conheço bem, chama-se Soma. Ele tem a soma de todos os processos de assédio. Orgânicos. Mas sempre... Bioenergético. Não é energético, é bioenergético. Mas tem a ver também com processos extrafísicos? Não, eu não vejo muita coisa, não. O processo é o corpo mesmo que está batendo. O corpo mesmo? Ele está reclamando. É esse corpo que eu falo, está ficando transparente, etc. Uma senhora estava saindo aí do village. E eu estava vindo para entrar aqui para dar aula. Isso faz uns 2 dias. Então, na hora que eu vou passando, eu estava com a mão, eu acho que estava assim, né? Então ela viu no sol. Ela falou assim, como é que o senhor consegue para ter essa mão tão clara e limpa? Eu falei assim, não, minha filha, aqui tem as flores do cemitério, veja isso aqui. Eles começaram a rir. Então não é bem assim, a gente não está com a mão tão limpa, eu já tenho flor do cemitério, ó. Só aqui tem umas 6, aqui tem umas 8. Entendeu? Eu estou colecionando meu jardim. Cada um faz o que pode. Há pouco tempo visualizei 2 elementais que trabalham comigo. São formatos de gatos gigantes, mas não são tigres. Eles vêm comigo de outras vidas. Eu não entendia muito bem. Até que meu namorado me mostrou um livro do senhor que continha um assunto parecido. O professor pode comentar? Não. Eu tenho livro meu que eu falo lá do orco. Isso é outra coisa. Mas não é bem esses elementais que eles falam do oriental, não. Isso é besteira. Você deve olhar se ele é positivo para você, é guia cego. Se ele é negativo para você, é assediador. Olha bem isso, não vai nesse bico não, que tem muita tolice infantil nessas besteiras de elementais, de fada e de outras coisas mais de besteira que tem por aí. Pantera, pois é, mas isso é o formato apenas, mas tudo é consciência, a gente sabe como é que é. Gostaria de obter mais informações sobre o Longevitar, que o senhor sempre faz referência. Você quer falar sobre o Longevitar? Quem é que vai falar aí? Quem é que hoje está representando o Longevitar? A Longevitar, é você. Está em frente, sabe? O Longevitar é uma pré-IC, é um grupo que está formado há praticamente 2 anos, que estuda e pesquisa a longevidade, 3ª e 4ª idade. São membros da 3ª e 4ª idade da CCCI. Nós estamos agora pensando em formar o condomínio, e também vamos ter um site, ainda a gente não tem nada para comunicação, mas pode entrar em contato, quem sabe, aqui no CAEC, né, que aí informa alguma coisa. Está bom eu falar no Longevitar, já tem gente perguntando o que é. É isso, ó. Estou trabalhando, hein? Estou fazendo a minha parte, eu sou da Longevitar, eu sou.
Energiologia, página 21. Por que só agora o senhor incluiu o termo evolutivo na lei do maior esforço? O que é isso? Eu falo isso faz 60 anos só. Agora, ó, existe outra coisa, seria bom a gente clarear aqui agora, uma boa oportunidade. A lei do maior esforço é evolutivo, intelectivo, é parapsíquico, é retromnemônico, tudo isso eu já escrevi. Tem uma série de adjetivos depois do esforço. Ele só leu esse. Né? E outra coisa, sabe quem é que está perguntando isso? É o Cláudio. Ô Cláudio, essa não. Meu marido trabalha para o governo na área de inteligência. Considero muito especial, pois é parapsíquico, observador e muitíssimo inteligente. Consegue ligar os fatos com muita facilidade. Faz análise de situações e pessoas de maneira única. O senhor poderia falar alguma coisa sobre a área de inteligência dos governos? O senhor considera assistencial? A maioria ainda não é assistencial, não. É uma droga danada. Quem sabe disso é o Wikileaks. Aquilo lá que é o processo do governo. Agora, é preciso ver o que eles fazem. O problema é cada um por si, né? Tem que examinar a ficha. Agora, que os governos precisam de serviço de inteligência, eu acho que precisam. Eles não podem viver sem isso, não. É uma necessidade. Agora, que esse serviço de inteligência é melhor você não pôr a mão na cumbuca, é melhor. Urubu serve, ver o que quer que se passa. Professor. Agora, que eles são bons analistas de pessoas, em referência ao governo que eles trabalham, eles são só. Fora, não. Professor, aqui. O Wikileaks é que sabe disso. Falando em núcleo de inteligência, um grupo de pesquisa, de certa forma, cria o núcleo de inteligência grupal, né? Nós temos, por exemplo, hoje os informados lá da informatização do Holociclo e da Holoteca, né? Sim. Existe uma inteligência pessoal nessa parte da informatização e do grupo também. Isso é reforçado pelo Amparo. Que Amparo hoje está mais fortemente ligado a essa parte de informatização? É o AIEC? Escuta, eu tenho 45 equipes de trabalho lá do Holociclo, da enciclopédia. Todos são grupos de inteligência. E cada um 45. Reforça. E nesse caso o pessoal reforça muito o pessoal com o grupal, né? Acaba reforçando muito, porque a pessoa... Não, cada grupo, né, tem que ver a razão de ser. Qual é a meta, o objetivo. Por exemplo, eu estou te falando, para dar uma geral para você, 45 equipes de assistência que eu tenho técnica. São 45 assistências técnicas. Tem tudo. Nós temos o que é, quem é que pertence, como é que é, de que modo que é. Todos são grupos de inteligência. São núcleos de inteligência. Que reforça o holopensene do próprio holociclo, que é poli, né? Não, e também para me ajudar na enciclopédia. Por exemplo, meu núcleo de inteligência que trabalha com o processo de verificar um livro que chega. Então vai fazer o quê? O fichamento dele. Quem é que dirige? Adivinha quem é? Sempre foi. É uma pessoa. Ivone Kubarenko. Agora, o núcleo meu de pesquisa, por exemplo, de holociclo propriamente dito lá dentro, tem uma pessoa que desde o início do holociclo ela que dirige. Quem é? Cristiano Ferrari. E por aí nós temos. O núcleo de pesquisa que eu tenho em matéria de etimologia, adivinha quem é que dirige? E hoje tem várias pessoas que estão doutorando no assunto. Ela que dirige. E por aí vai. Agora são 45. Agora, alguns amparadores estão mais ligados diretamente a esses grupos, né? Por exemplo, nessa parte tecnológica. Tem, cada consciex tem suas preferências, suas simpatias. As afinidades e os rapport, o rapport aparece por causa disso. Hoje o senhor acha que o AIEC é o mais forte nessa parte tecnológica Não, ele estava trabalhando durante muito tempo, eu não sei atualmente como é que é, mas o processo dele é trabalhar com a consciência em si. Então ele trabalhava muito com o processo mental soma, intraconsciencialidade, esses problemas, tudo que diz respeito a paracérebro. Ele é muito bom nisso. Está na ponta. Então ele deve ser assim o Nicoleles, nosso estatístico, né? Mais ou menos isso. Para a tecnologia, né?
O Nicoleles está trabalhando agora, fazendo artigos, de vez em quando ele publica artigo por ele mesmo, em sessão, naquela revista brasileira, está falando aí. E uma empresa, ela pode focar num núcleo de inteligência bem específico também, ela pode, com foco explícito, ela pode ter um núcleo de inteligência também forte, né? Se ela não... Pode. Esse núcleo de inteligência, às vezes, é que dá as incubadoras. Incubadoras saem disso. Faz parte. Agora, o núcleo de inteligência é uma coisa que vai ficar cada vez mais disseminado na Terra. A hora que for diminuindo a influência da religião, os núcleos de inteligência vão aumentar. A religião trava. É um travão para isso aí. Por isso que esses livros do Sam Harris é bom. Eles vão aumentar os núcleos de inteligência. O povo vai estudar mais tecnicamente, com racionalidade. Sem besteirada de superstição, de coisa sagrada, dessa besteira toda. Tem que parar com isso. É porque nós tivemos lá na Grécia, Roma, um certo nível de inteligência maior e depois travou durante a Idade Média. E lá o negócio que começou a piorar todos eles foram os deuses. Os deuses é que equivale à religião atual. E outra coisa, hoje tem gente que admite que os deuses existem daquele jeito. Está tudo aí nesses livros aí. Estão falando isso. O Harris mesmo fala nisso lá. É a vida. Hoje o que mais trava então essa inteligência é a religião. Para mim, por causa do processo do fanatismo, o fanatismo religioso é muito acendrado, é muito enraizado, é muito, vamos dizer, infiltrado, custa demais a sair. Você veja, eu estava na religião lá, eu tentei fazer uma opção de coisa, desistir. Não dá. O negócio é deixar para lá e ver o que acontece. Deixa o povo fazer suas experiências. O tempo toma conta de todo mundo. Pode falar. Sr. Valdo, na antagonismologia, página 21, o senhor pode falar um pouquinho mais a respeito do segundo, Antônio? O antagonismo, tensão intensa produtiva e tensão intensa patológica. O problema é o seguinte: nós, quando vamos trabalhar com alguma coisa na vida, fazer uma manifestação mais ampla, mais séria, algum ato, alguma atitude, uma ação, um empreendimento, de algum modo, nós podemos ter isso dentro de uma maneira positiva ou negativa. Se a gente começa a funcionar com aquilo e intensifica o empreendimento, você tem que ter muito mais tensão. A intensificação significa tensão, estresse, amplitude, aprofundamento, às vezes mais gente, tem uma porção de coisa no meio disso. Agora, se essa tensão intensa, ela é positiva, entende? Tudo bem. Agora, é que muitas dessas são patológicas. Qual que é a tensão intensa patológica? Por exemplo, no jogo, até no jogo de futebol tem isso. Você não vê que de vez em quando o povo mata o outro, o cara tem um infarto miocárdio, morre na hora. É uma opção de coisa nisso aí. Então, é uma tensão intensa patológica. Tudo quanto é jogo tem assim. Jogo de carta. Tem cara que vai jogar um jogo de carta e morre na mesa, na hora. A tensão. E outra coisa, em silêncio. Às vezes não estava gritando nada, não falou truco, não falou nada. Você está entendendo? Morreu ali, bonitinho, em silêncio, sigilosamente, caladinho. Então você entendeu a diferença de uma coisa? Nesse caso, a crise de crescimento agora, seria... a tensão intensa, ninguém escapa disso. Sim. Agora, o problema é você entrar nela e, é igualzinho eu, quando falo aqui com toda veemência a respeito de certos assuntos. Aí você olha, eu estou na minha. Na mesma hora eu posso começar a falar assim, baixinho aqui, quieto, sem problema nenhum. O coração está tranquilão. Então essa tensão, graças a mim e aos remédios, né? Zanidita, etc. Eu queria falar assim, que a tensão positiva seria a crise de crescimento, no caso, né? É o quê? A crise de crescimento seria essa tensão positiva. A crise de crescimento seria a tensão positiva. Ela tem que ser positiva, mas nem sempre é, né? Sim. As pessoas admitem a crise de uma maneira patológica, dá tudo para o buraco, vai tudo
Dá o contrário. Ok. Tem que examinar isso. Obrigada. Professor Valdo, voltando aqui à longevidade, eu percebi aqui no detalhismo tem várias sessões que tem vários itens, né, sublinhamentos sobre fazendo correlações com a longevidade. Qual é o principal motivo que o senhor colocou a longevidade dentro do núcleo de inteligência? É por conta da Pelo seguinte, maturidade? a inteligência maior aqui é de quem? É de jovem ou de idosos? Não, eu pergunto, responda para mim. Quem é que é mais inteligente na vida? São os idosos ou os jovens? Depende. Biologicamente não tem saída, só tem uma resposta. São os idosos. Quando são produtivos, né? Claro. Não interessa, raciocina você, vai direto ao que nós estamos falando. Sim ou não? Quem é que é mais inteligente na Terra? São os jovens ou são os experientes? São experientes, gente. Não tem dúvida, não há chance, não há outra hipótese. Eu vi isso muito cedo, aos 14 anos. Então, meus amigos todos começaram a ter cabelo branco. Eu, menino, 14, 15 anos, 16 anos, todos meus amigos tinham cabelo branco. Eu não sou besta, eu vou falar com quem tem inteligência, quem já teve experiência, quem pode me ensinar. Não vou perder tempo com os outros que não. Os outros eu dava aula. Para os brancos, cabelo branco, eu recebia lição. Então era um tal de ter pergunta no bolso, do jeito que eu tenho, sempre tive, né? Chegava para ele, eu ficava, por exemplo, eu estava com um professor de Direito. Tinha o intervalo da aula, ele chegou mais cedo, tinha que ver um negócio, ia receber um dinheiro, não sei o que era lá, qualquer coisa no caixa. A gente atendia o cara todo, ia para a sala dos professores e ele ficava esperando. Na hora que ele via que ele estava sozinho, eu chegava para ele, via que ele estava, às vezes, procurando um jornal, uma coisa, então eu fazia minhas perguntas para ele. Entendendo? O homem da cabeça branquinha. Entende? Isso eu vi muito cedo. Entende? Eu já tinha essa noção aos 14 anos. Agora, o Zezé Palestina mesmo me falou isso depois. Procure conviver com as pessoas experientes. Não interessa se são mais feias, alquebradas, ou branquelas, ou manchadas. Isso é ele que falou para mim, o Zezé Palestina. Eu falei assim, eu já sigo isso aí, porque quando ele me falou, eu já tinha ideia disso. Agora, eu li nos livros o processo a diferença entre a pessoa de idade e a pessoa jovem. Então, foi aí que eu comecei a falar na mocidade espírita. Mocidade espírita é uma beleza, esse negócio de mocidade é ótimo, porque é uma doença que cura. Cedo ou tarde, é inevitável, ela se cura. O problema é você se curar de uma maneira positiva, criando alguma coisa. Era assim que era a minha conversa na mocidade espírita. Entende? E outra coisa, está certo. Você agora começou a entender? Não adianta querer forçar a barra. Eu não entendo que ela é matemática e ela quer, às vezes, arranjar 1,5, 2, 2,5, 3. É a minha realidade. Ela fica no meio. Não adianta ir contra os fatos. Assim, é questão de... Eu entendo quando o senhor fala que a experiência... Como é que é? Eu entendo que o senhor fala quando o núcleo de inteligência... Porque eu pensei assim, o núcleo de inteligência é a força... O núcleo de inteligência que você vai encontrar menos dificilmente na Terra é com as pessoas de idade. Jamais com pessoas jovens. Então, aí assim, as pessoas de idade que tiveram uma vida, é por isso que eu acho que... Não interessa, raciocina, isso aí é moldura que você está falando, não tem nada a ver com o assunto. O assunto, nosso objetivo é o seguinte, onde é que tem os núcleos de inteligência? Os mais fáceis de você encontrar, aqueles que predominam, aonde? Não interessa como ele foi feito, de que modo que é, o percentual que ele tem, ele é superior, acabou, é esse. Não tem outro fato. A Terra não tem outra resposta para você. Essa dimensão não tem. Não adianta procurar que você vai perder tempo. Tá bom. Pensa. Agora ela vai pensar uma semana. Daqui uma semana ela chega e fala assim, você tem razão. Ela vai ver matematicamente. Olha, faz tudo quanto é algoritmo com isso. Vamos ver o que você consegue. Vamos ver o que vai dar.
Se você achar alguma coisa, você me fala que às vezes você vai descobrir uma Verpom que ainda não tem nessa galáxia. Não é isso? Que ainda não apareceu nesta galáxia. Porque nessa galáxia aqui não tem jeito, não. O negócio é esse. Gente, ainda tem 1 minuto. Tem alguém aí? Ficou tudo claro, não tem nada mal parado, todo mundo vai bem para casa hoje. De modo, vocês estão muito bem. Aqueles que são jovens vão ficar com idade. Aqueles que estão com idade já estão com núcleo de inteligência. Então, o que eu estou falando ajuda todo mundo também aqui. Porque é um fato, é uma realidade. Não adianta vir e bater contra os fatos. Não dê murro em ponta de faca. De modo que, a hora que vocês saírem daqui, fica olhando, todo mundo tem cabeça branca. São esses que vocês têm que conversar mais, dar mais atenção, escutar. Eu não tenho cabeça branca porque eu sou careca. Agora tem que olhar aqueles que têm cabeça branca. Tem alguns aqui. Olha bem como é que é. Outra coisa, não se tapeie com essas jovens que pinteiam o cabelinho amarelinho ou meio abranquiçado. Isso é tapiação. Isso aí não quer dizer que tenha cabelo branco. Eu estou falando é o grey hair. Vamos entender então bem isso. Grey hair. Tá certo? Por aí então nós vamos nos entender melhor. Vamos fazer força. Agora, gente, eu estou pegando aqui hoje 2 filmes que eu vou ver se presta, para depois falar com vocês. Isso aqui é um sacrifício que eu faço em favor de vocês. Sacrifício. Você entendeu bem o que eu estou falando? Isso aqui é demagogia, hein? Mas é o jeito da gente expor, né? Eu vou ver se prestam filmes recentes que estão falando mais neles agora, e eu não conheço. De ver com calma. Se eu ver algum que seja bom, aí eu vou falar e chorar as mágoas com o Marcos. É só em fevereiro, de modo que a gente pode ver o filme com calma e tal. Né? Tá tudo certo. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Antes de passar as pontuações, gostaríamos de lembrar quem não pegou ainda a sua prova de Conscienciologia, está disponível aqui, próxima monitoria. E quem não fez a prova e quiser acessar, quiser conhecer a prova, tem gabaritos, tem algumas cópias aqui de gabaritos já impressos, disponíveis aqui para os interessados. As pontuações de hoje: 121 assinaturas no livro de presença, 23 perguntas presenciais, 19 perguntas online, 32 votos presenciais e 6 votos online. Hoje teremos recados do Leandro sobre os DVDs da tertúlia e o Marcelo sobre o ciclo essencial do pai, o curso da reaprendência. Antes com vocês, o Eduardo sobre o Amigos da Enciclopédia. Boa tarde a todos. A gente hoje, dia 31, gostaria de agradecer esse ano de apoio dos amigos da Enciclopédia, então, não só dos amigos, mas também das empresas amigas da Enciclopédia. Então, é um dia especial, o último dia do ano, e a gente só queria deixar registrado aqui todo o nosso agradecimento pelo esse grupo de mais de 300 pessoas que sustentam aqui o trabalho da Enciclopédia da Conscienciologia e também 9 empresas que têm dado um suporte, um apoio na estruturação dos trabalhos aqui da Enciclopédia. Então, nosso muito obrigado. Pessoal, boa tarde. O professor Valdo já falou ontem aqui no lançamento do primeiro volume dos DVDs das tertúlias. A gente escolheu lançar primeiro, maio de 2009, porque foi um mês que a gente teve problema com os uploads e não foram disponibilizados. A maioria dos arquivos que estão aqui nunca foram para a internet, eles só foram transmitidos ao vivo. Então, muito conteúdo aqui que só vai estar nesse DVD mesmo. Tá? Ele custa R$20 para os amigos da Enciclopédia, um exemplar por amigo, né? Não adianta querer comprar vários exemplares para distribuir, é um exemplar por amigo, e para quem não é amigo da Enciclopédia, R$25. Tá? E agora a gente vai trabalhar para continuar lançando os próximos. O mês de junho de 2009 também contém alguns arquivos que não foram disponibilizados na internet, e aí a gente aos pouquinhos vai disponibilizar esses DVDs para ir completando a coleção. E a gente vai voltar lá para o início, né, desde o primeiro mês que a gente teve gravação da tertúlia, e a gente vai
aí aos pouquinhos disponibilizar tudo isso para vocês em DVD, tá bom? Obrigado. Boa tarde. Estou aqui em nome da Reaprendência para divulgar o curso do Ciclo Essencial do PAI, Programa de Aceleração da Erudição. O objetivo desse curso é estudar os principais livros da história do conhecimento humano, os grandes clássicos do conhecimento, das diversas áreas do conhecimento. Assim, as pessoas que sentem que têm alguma lacuna na sua formação ou no seu conhecimento, poderão tirar proveito desse curso e dar um primeiro passo na direção da erudição. O curso já tem inscrições abertas, começará no dia 9 de janeiro com uma aula inaugural gratuita. Então, tanto as pessoas que moram aqui em Foz do Iguaçu, como as que moram em outras cidades, poderão acessar o site da Reaprendência, www.reaprendentia.org, e participar dessa aula gratuitamente. O curso é quinzenal e tem a duração de 10 aulas, 10 livros, mais 2 aulas de contextualização. Encorajamos todos a participarem do curso e muito obrigado. Para amanhã foi eleito com 12 votos, o verbete com sim convencional. A especialidade, conviviologia. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.